E aí, pessoal, olha a gente aqui na área, aula 34, primeiro ano, a matemática, Colégio Luiz Fernando Macedo Costa. Quem vos fala, só pode ser quem? Eu, professor Ivandro. E aí, todo mundo ouviu nosso podcast na segunda-feira, hoje, quarta, dia 5, vamos dar continuidade ao nosso assunto radiciação, conforme eu havia dito a vocês, ok? E à tarde vocês terão a correção do nosso teste de recuperação e segunda chamada da primeira unidade. Então, essa semana, excepcionalmente, não teremos o nosso plantão de orientação, tá certo? Então, todo mundo preparado aí, já pegaram seus cadernos, pegaram os seus livros, então vão se preparando porque a gente vai começar a nossa aula de hoje, continuando com radiciação. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui, que já chega de eu virar fantasma. Oi! Tudo bem? Se assustaram comigo? Tô na área. Tá certo? Vamos lá, vamos estudar, porque quem não estuda não vence na vida. Então, dando continuidade ao nosso assunto de radiciação, tá certo? Que a gente vai ver aqui do ladinho. Vocês vão acompanhando aí esse assunto que está no nosso livro didático, ok? Lá na nossa página 41. Eu quero começar hoje pela página 41, que a gente vai falar sobre simplificação, simplificando, né, radicais. E aí vocês acompanham aí. Simplificação ou simplificando radicais. Isso está na página 41. Ok, gente? Então, vocês têm aí alguns exemplos de simplificação, mas eu quero começar modificando um pouco esse primeiro exemplo de vocês aí. Vocês têm no livro a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Ok? Então, esse exemplo aqui de raiz que vocês têm, ele pode ser oriundo de uma outra raiz, tá certo? Por exemplo, quem seria 5 ao quadrado? Seria 25, não é isso? Então, isso aqui vamos dizer que isso aqui venha de 25 vezes 7. E aí, rapidamente, quanto seria 25 vezes 7, vamos lá, 5 vezes 7, 35, vão 3, 2 vezes 7, 14, com 3, 17. Então, a gente tem aqui, é como se a gente tivesse aqui a raiz de 175, é isso? 2 vezes 7, 14, com 3, 17, é isso mesmo, 175. Então, se aparece para vocês aí uma raiz quadrada de um número assim, a gente já aprendeu o que é que a gente deve fazer com ele. Lembram? Eu estou voltando aqui só para a gente relembrar. A gente deve trabalhar com uma coisa chamada fatoração. Certo? Só para a gente entender isso aqui. Eu quero fazer esse replay só para a gente entender isso aqui. Ok? Então vamos lá. Como é que eu fatoro 175? Ele não é par, então eu tenho que começar por 3, né? Já que ele não pode por 2. Vamos ver se ele pode dividir por 3. 5 com 7, 12 com 1, 13. Ele não pode ser dividido por 3. Então, como ele termina em 5, vamos logo dividir por 5. E 175 dividido por 5, quanto é que vai dar? Vamos lá, fazer a conta comigo aqui. 175 dividido por 5 vai dar 3.
3 vezes 5, 15, para 17, 2. Vai dar 35. Precisam fazer aqui para vocês, porque eu fiz aqui na minha agenda. Vamos lá? Fazer aqui no cantinho, então. 175 dividido por 5, ó. Dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 17, 2. 25 dividido por 5 dá 5. Para 25, nada. Então dá 35 aqui. 35 eu vou dividir novamente por 5, que vai dar 7. 7 eu vou só poder dividir por 7, lógico, que vai dar 1. Aqui a fatoração. Se é raiz quadrada, ó gente, raiz quadrada, então tem que juntar de 2 em 2. Olha aí o que acontece. Então vai ficar com 5 ao quadrado vezes 7. É isso que está escrito aí no livro de vocês. E aí o que ele faz? Ele simplesmente separa a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7, que é nada mais, nada menos do que uma das propriedades que a gente aprendeu na semana passada, ok? E aí a gente, vendo a outra propriedade, nós vamos trabalhar, deixa eu corrigir aqui que eu escrevi 5, gente, não é 5. Aqui é 2. Se é 5 ao quadrado, só pode ser 2, né, Evandro? Então, ó, 5 ao quadrado vezes 7, que é o que tá aqui. Só fiz colocar aqui separado usando a propriedade. Então, como eu dizia, essa mesma propriedade que também nos diz que quando eu tenho um expoente e um índice iguais, eu posso anular os dois e esse número que estava dentro do radical, né, ele vai sair, ele vai se libertar, vamos dizer assim. Então, a resposta aqui será 5 raiz de 7. Gente, isso aqui é muito comum de vocês verem, principalmente na geometria. Então, quando vocês têm uma simplificação de radicais, é nada mais, nada menos do que vocês usarem o artifício da fatoração, e juntar com as propriedades. Isso aqui são propriedades que a gente aprendeu na aula passada e que a gente aplica agora para simplificar as raízes. Então, quando eu tenho a raiz de 175, é a mesma coisa que 5 raiz de 7, ok? Então, quando vocês forem lá para a página 40 e... Cadê? Página 44. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão ter justamente o processo inverso. Na página 44, ele chama de introduzir um fator externo no radical, que é justamente pegar esse número aqui e transformar nesse aqui, ou nesse primeiro. Então, ó, se eu quero pegar o 5 que está fora e colocá-lo para dentro do radical, eu sei que ele está fora justamente porque o que tinha de expoente dele foi cortado com o índice. Então, por essa razão, eu tenho aqui, ó, 7 vezes 5 ao quadrado. Então, assim eu estou introduzindo de novo o número 5 no radical. Ele estava fora e voltou na medida que eu coloquei de novo o expoente que é igual ao índice que eu tinha cortado aqui para ele sair da raiz. Então, vou ver outro exemplo aqui. O exemplo 2 que ele coloca aqui. É raiz o quê? Raiz cúbica, né, gente? É. Raiz cúbica de... A raiz cúbica de... Vamos ver aqui, ó. 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Tá certo? Isso aqui já vem de uma fatoração, ó. Só que como é cúbica, tem que ser arrumada de 3 em 3. Então foi feita uma continha assim, igual a essa, em que o 3 apareceu aqui 3 vezes, o 2 apareceu uma vez, o 7 apareceu 3 vezes aqui. Tá certo? Por isso que tá agrupada desse jeito. Então o que é que a gente faz quando a gente tem esses números assim? A gente aplica a propriedade aqui, ó, índice cúbico, expoente cúbico, índice cúbico, expoente cúbico, a gente cancela.
Então, esses dois números, eles saem da raiz. Quem são eles? É o 3 vezes, ó, gente, o sinal não vai mudar, 7. Ok? E aí, o 2, ele pode sair da raiz? Não. Por que não? Porque o expoente dele é 1. E 1 é diferente de 3. A gente só tira o que o expoente for igual ao índice. Então, o 2 continua preso na raiz, ó. Raiz quadrada de 2. Aí eu resolvo aqui fora, né? Que não teve nada para resolver cá em cima. Então, 3 vezes 7 vai dar quanto, gente? 21. Então, 21 raiz de 2. Ó. Essa é a forma de simplificação dos radicais, das raízes. Então, lá embaixo nós temos outro exemplo, ó. Raiz cúbica de 10. Ou melhor, raiz quadrada de 10 ao cubo. Repetindo, raiz quadrada, ó, de 10 ao cubo. Então, se é uma raiz quadrada, eu posso cortar aqui, gente? Não, ó. Por quê? Porque aqui é 2. Quando não tem nada, lembrem-se que é 2. Aqui é 2 e aqui é 3. Eu não posso cortar. Ah, professor Evandro, mas lá na propriedade, eu aprendi que eu posso pegar essa raiz, esse 10 ao cubo, e fazer isso aqui, ó, desmembrar. 10 ao quadrado vezes 10. Gente, professor Evandro, de onde o senhor tirou isso? Eu tirei da propriedade da potência, ó. Produto de potência de mesma base. Faz o quê? Conserva a base. Quem é a base não é o 10. E soma os expoentes. Quem são os expoentes? Aqui é 2 e aqui é 1. 2 mais 1 dá quanto? 3. Então eu fiz o inverso, como se fosse a prova real, certo? Agora, olha, gente, a mágica da matemática. O que é que vai acontecer aqui? Vou pegar a caneta vermelha aqui de novo. Esse expoente 2, ele é igual ao índice da raiz, que é quadrada. Então, esse 10, ele cai fora. Ele tá livre, ó. Ele vai para fora da raiz. O outro 10, que o expoente é 1, e que 1 é diferente aqui de 2, ele vai ter que continuar na raiz. Então, observem aqui um detalhe, ó. Quando não aparece nada no expoente, é 1. Quando não aparece nada na raiz, a raiz é quadrada. A raiz quadrada é 2. Não existe raiz de 1, de índice 1. A raiz é quadrada, 2. Tá certo? Então, cuidado com isso. Esse 10 foi esse 10 que saiu, ó. Tá aqui. E o outro 10 vai continuar preso na raiz. Então, 10, raiz de 10. É o que tá lá, ó, no primeiro exemplo lá do meio, depois do quadro, né? Vocês têm esse exemplo aí. Então, todos esses modelos aqui, ó, 21 raiz quadrada de 2, 10 raiz quadrada de 10. Isso é muito comum na geometria. E vocês veem muito isso quando vocês estão fazendo cálculos de área, cálculos de trigonometria, cálculos enfim, que envolvem as figuras geométricas, principalmente o triângulo, que é a figura que a gente trabalha mais na geometria. Então, aí passando aqui para outra página, vou aqui pegar outra página para a gente agilizar mais, não precisar ficar apagando como eu fazia toda hora. Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Então, eu pego aqui a raiz cúbica, ó. Tô lá na página 41 do livro de vocês, para quem tá perdido, é só acompanhar. Raiz cúbica de 2 elevado a 7. Repare, ó, gente, eu não posso cancelar. Aqui é 7, aqui é 3. Mais 7. Vamos pensar. Vamos botar o tic-teco para pensar. 7, ele é 3 mais 3, que é 6, mais 1. Ó, 1 aqui tá invisível, viu, gente? Mas vocês estão enxergando ele, né? Pronto, então deixa eu aumentar aqui para esse 2 ficar dentro da raiz. Melhorou. Então, o que é que agora eu posso fazer? Ah, professor, agora eu entendi. Então, eu pego esse expoente e vou diminuindo de acordo com o valor que tiver no índice. Perfeito, gente, é isso mesmo. Por quê? Porque eu, usando esse artifício, eu vou poder fazer isso aqui, ó. Corto, corto.
E aí o que acontece? Esses dois aqui, ó, estão libertos, estão safos, estão salvos. 2 vezes 2. E esse outro aqui, ó, infelizmente ele continua dentro da raiz, porque o expoente dele é 1. 1 é diferente de 3, ele não pode sair da raiz. Só que aqui não acabou ainda, porque eu tenho uma multiplicação para fazer, ó. Então 2 vezes 2 vai dar 4. A resposta final é 4 raiz de 2. Ok? Beleza, tá facinho. Vamos ver outro exemplo. Tô lá no livro de vocês. Não pode esquecer do índice, viu, gente? Que eu já ia esquecendo aqui, ó. Raiz cúbica. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó. Esse aqui é massa, ó. Porque são dois números. Raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 5 a quarta. E o professor Evandro já tá dificultando. Não tô dificultando nada. Para de reclamar. Tudo vocês reclamam. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Vou botar aqui um raizão, porque vai ser um bocado de número. Vamos desmembrar esse 2. Qual é o índice aqui mesmo, quando não aparece nada? Isso, 2. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 2. Não entendi, professor Evandro. Aqui não é 3, gente. Quanto tem aqui? 2. Multiplicação. Somos expoentes. Quanto é que tem que ter aqui? 1. 2 mais 1, 3. Ah, agora eu entendi, professor Evandro. Pronto. Então, vezes. Vamos desmembrar aqui também. Se aqui é 4 e aqui é ao quadrado, é porque é 2 mais... Isso, 2 mais 2. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, repare que a diferença aqui é que no anterior, nos exercícios anteriores, só tem um número dentro do radical. Mas nos exemplos, nesse exemplo agora não, a gente tem 2 números. Dá para fatorar do mesmo jeito. Quer dizer, fatorar se tivesse um número inteiriço. Mas aqui ele já está com os expoentes para facilitar a vida de vocês. Então o que a gente tem que fazer agora? Vou mudar de cor aqui. Vou cortar esse 2 com o índice da raiz. Tchau. Esse 5 com o índice da raiz. Tchau. E esse aqui do outro 5 também com o índice da raiz. Tchau. Então vamos ver o que aconteceu. Tudo que eu cortei sai da raiz. Então vai sair o 2. Esse 2 não sai. Deixa ele aí. Esse 5 vai sair fugitivo, liberado da justiça. Fugitivo não. E esse outro 5 aqui também vai sair, ó. Pronto. Todos os 3 números ganharam a liberdade. Só vai continuar dentro da raiz quadrada o número 2. Mas não tirou ele, professor? Calma, gente. Eu tirei só um, ó. O outro continuou, porque o expoente dele é 1. Ok? Então vamos resolver aqui fora agora. 2 vezes 5. Não ouvi. 10, né? 10 vezes 5. 50. 50 o quê? 50 raiz quadrada de 2. Pronto. Esse foi o outro exemplo que apareceu aí. E vocês estão vendo embaixo aí o exemplo da raiz de 75. Deixa eu ver qual foi o anterior que a gente fez. 175, né? Então, raiz de 75. Para a gente simplificar, que é o que eu falei no primeiro exemplo. Raiz de 75. Para a gente simplificar, teremos que fatorar. Isso. Então, vamos lá, ó. Vou pegar o 75. Primeiro não pode por 2. Depois do 2 eu vou tentar por 3. Tem que ser na ordem, viu, gente? Senão é. 7 com 5 dá 12. 12 divide por 3. Então vou fatorar aqui por 3. Quanto é 75 dividido por 3? Vai dar 2. 2 vezes 3, 6 para 7 e 1. Vai dar 5. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Ok? Então, ó, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Beleza. Vamos ver se dá para continuar com 3. 5 mais 2, 7. Dá não. 7 não divide por 3. Então, vou passar para 5.
25 dividido por 5. Isso, dá 5. 5 dividido por 5. Isso, dá 1. Então, ó, raiz quadrada, junta 2 em 2. O 3 sobrou. Ah, então eu já sei de cara aqui, ó, que vai dar isso aqui, ó. 5 ao quadrado vezes 3. Ou 3 vezes 5 ao quadrado. Dá no mesmo. O que eu faço? Mudar de cor aqui. O 2 corta com o índice. Ele cai fora da raiz. O 5 cai fora. E o 3, que não tem o índice igual ao expoente dele, continua lá preso na raiz. Raiz 5, raiz quadrada de 3. É a resposta aqui da nossa simplificação. E embaixo, vocês têm um outro exemplo aí, que já é a raiz cúbica de 162, que eu não vou fazer agora, para a gente não perder mais tempo. Mas aí vocês veem no final do livro aí, que dá 3 raiz cúbica de 6, ok? Então, como vocês já sabem, porque eu falei no nosso podcast, vocês têm o exercício para fazer da página 40, que é relativo ao assunto da aula passada, e mais as questões 1 e 3 da página 42, relativa a esse assunto que a gente está vendo agora. E aí eu vou dar uma puladinha aqui, certo? Até a página 45, porque eu já falei da página 44. Eu vou pular até a página 45. Vamos lá, que ainda tem tempo. E na página 45 a gente tem aqui, ó, a adição algébrica de radicais. Gente, parece difícil, mas não é. Vamos lá? Vamos fazer de conta. Na verdade, eu vou colocar isso aqui hoje, vocês não vão esquecer mais nunca. Espera aí que o negócio aqui atrapalhou. Vocês têm que pensar uma raiz como se fosse um x, ok? Tipo, o que eu tô querendo dizer? Se eu tenho a expressão 2x mais 5x mais 7x, quantos x eu tenho, gente? Alguém falou aí, 14. Ah, não entendi, professor Ivandro. Quanto é 2 mais 5? 7, não é isso? 7 mais 7, 14. Mas eu tenho 14 o que aqui? Eu tenho 2x, 5x, 7x, então eu vou ter 14x. A mesma coisa acontece quando eu tenho um radical, certo? Quando a gente tem a raiz, vocês entenderem. Então, se eu tiver, ó, 2 raiz quadrada de 2. Lembram que a gente viu aqui a fatoração, ó? 5 raiz quadrada de 3, é isso aqui. Então, quando eu tenho esses números assim, então vamos lá, 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 2. Aí eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Prestem atenção como eu pergunto. Quantas raízes de 2 eu tenho? Olha como é fácil. Eu tenho 14 raiz quadrada de 2. Sacaram? Então, a ideia que a gente usa para x é a mesma ideia que a gente vai usar para o radical. Então, eu só vou somar o que está fora. 2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14. Mas eu tenho 14 o quê? 14 raiz quadrada de 2. Então, ó, não é difícil quando a gente já aprendeu a fazer o cálculo para x, ó. Então, aqui para x deu isso, para raiz vai ter que ser a mesma noção, o mesmo raciocínio. Agora, tchan, 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 tchan. Olha a pegadinha do Ivandro, não é do Faustão, é do Ivandro. Se eu tenho 2x, presta atenção, mais 5x, mais 7y,
Eita, lele. E agora? Estão pensando aí? Reparem. Eu posso misturar água com óleo? Não, né, gente? Que água com óleo não se mistura. Então, a mesma coisa é x com y. Não se misturam. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que vocês já aprenderam lá no 7º ano, que a gente chama de monômios semelhantes. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse e esse, que é tudo x, e vou juntar. Se eu tenho 2 mais 5, eu tenho o quê? 7x. Ok? O y está solitário aqui, não tem ninguém para juntar com ele, então ele vai continuar solitário ali. Mais 7y. Então, ó, eu não posso misturar o que é diferente, certo? X com x, y com y. Se fosse x ao quadrado, só juntava com x ao quadrado. X ao cubo só juntava com x ao cubo. É assim a ideia. Então aqui, ó, se eu tirar o x e colocar a raiz no lugar, tipo 2 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2. E aqui agora eu vou mudar, ó, 7 raiz quadrada de 3. Como é que eu vou resolver isso? Do mesmo jeito que eu resolvo na álgebra, nas letras. Isso aqui é igual? É. Ó, é igualinho, igualinho, ó. Esse é igual a esse, é tudo raiz quadrada de 2. Então, é como se fosse tudo monômio semelhante. Então, vou resolver eles. 2 mais 5, 7. 7 o que, gente? 7 raiz quadrada de 2. Esse aqui, que é raiz quadrada de 3, não tem parceria para ele, tá só e abandonado. Continua lá só e abandonado, mas presente ali até que venha alguma companhia para ele, ou não. Então, repare, ó, que a gente tem que fazer as contas usando o mesmo raciocínio de antes, quando a gente aprendeu lá com as letras. Se é que a gente aprendeu, né? Já tô olhando a cara de vocês. Não entendi, mas todo mundo já estudou isso. Vocês gostam de dizer que não entenderam. Então, o raciocínio aqui vai ser exatamente igual, ok? Vamos lá, pra gente dar seguimento aí. Então, vejam que ele deu o exemplo aí em cima, como eu falei, juntando os termos, né, fazendo as operações. Isso vale tanto para positivo quanto para negativo, como vocês têm aí no exemplo, tá certo? E a gente vai agora só modificar. Se eu quisesse, por exemplo, eu tenho aí, ó, na página 45, como eu falei, alguns exemplos. Lá na questão 1, tem assim, 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, ó, menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Bora! Aí, 2 raiz de 3. O bicho já tá cansado, é? Ai, ai. Então, primeiro a gente olha, tudo é raiz de 3. Então, tudo é da mesma família. Se é da mesma família, pode botar todo mundo junto. Se não fosse, aí não podia misturar. Então, o que é que eu vou fazer agora? Aí você pode fazer do jeito que você achar melhor. Ou você resolve na ordem, ou você soma o que tem que somar, depois diminui. Pode fazer dos dois jeitos, professor Ivan. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho 10. 10 mais 5, eu vou ficar com 15. Certo? 15, eu tenho 15. Se eu tiro 11, eu vou ficar com 4. Isso. 4 mais 2, eu vou ficar com 6. 6 o que, gente? 6 raiz de 3. É o que tá lá na página de vocês na questão 1. Ok? Então é só... aqui no livro ele tira os números, aí coloca tudo os números entre parênteses, aí coloca o 3. Não precisa nada dessa pataquada. É só vocês lembrarem de fazer a conta com os números da frente e repetir a raiz como se a raiz fosse um X, o A, o B, o Y, tá certo? Mas só pode juntar o que é igual.
Se um for raiz de 3, o outro raiz de 5, o outro raiz de 7, não pode misturar. Só pode misturar quando as raízes são iguais. Como eu fiz aqui, ó. Raiz quadrada de 2, eu juntei com raiz quadrada de 2. Como aqui era raiz quadrada de 3, eu não podia misturar. Mas aí vocês estão... Ô, professor, eu não posso fatorar ali para virar 2? Não, gente. Não tem como fazer isso. Tá certo? A não ser que aqui fosse 6. Tá certo? Mas aí é um caso em 1 milhão, vamos dizer assim. Tá certo? Aí vocês transformariam aqui raiz de 2 vezes raiz de 3. E aí a gente faria a separação. Mas não é o caso, também não vamos complicar muito não. Vamos ver outro exemplo aqui, o exemplo 2 para a gente encerrar. Que já estou estourado no meu tempo. Então, ó, o exemplo 2. Se eu tenho 6 raiz quadrada de 5 menos... Tudo isso tá lá na página 45, hein? Deixa eu colocar aqui para quem chegou depois não se perder e voltar a fita. Voltar a fita é ótimo. Voltar o vídeo para assistir do início. Então, ó, 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7 menos 5 raiz de 5. Ó. Aí vem mais 3 raiz de 7. Tá vendo que pode ser tanto mais quanto menos. Olha que legal. Então vamos lá. Vou botar até cor diferente aqui, ó. Vamos pegar o que é igual. Aqui é igual porque é 5. E aqui é igual porque é 5, ó. Tá certo? Então vamos juntar esses dois. Se eu tenho 6 e tiro 5, vai sobrar 1. 1 raiz de 5. 1 tá aqui na frente, não precisa colocar, ele vira fantasma. E aí agora eu vou juntar o outro, ó. Se eu tenho aqui, eu tô devendo 2 raiz de 7 e tenho 3 raiz de 7, eu pago e ainda me sobra 1, não é isso? Então aqui vai ficar mais raiz de 7. Então repare, ó, a gente resolveu o raiz de 5 com raiz de 5, 6 tirar 5 dá 1, e resolvemos o raiz de 7 com raiz de 7. Tinha débito de 2, mas tinha 3 no bolso, pagou, continuou com 1. Então essas são as nossas respostas finais. No primeiro caso, a gente juntou tudo porque tudo é raiz de 3, e no segundo caso, a gente resolveu separadamente o 5 com 5 e o 7 com 7. Ok, gente? Então, por hoje chega. De tarde a gente faz a nossa correção, tá certo? E na próxima semana eu dou seguimento à radiciação, que ainda tem mais coisas pra gente ver em relação a esse conteúdo. Deus abençoe vocês. Até mais tarde na correção. Tchau, tchau.